paz e a graça. A monarquia, livro dos reis, que era um reinado que ia de filho, né? O primeiro filho, depois o segundo, era tudo em família, né? Então o Senhor Deus, ele escolhia o rei, e aquela família do rei, ele estava diante do reino para cuidar de todo o segmento, tá? Então, nós vamos abrir o teor profético deste livro. E nós estamos aí convidando vocês para mais esta maratona. E juntos vamos aprender algo mais detalhado hoje do livro. Já é justamente a 10ª série do livro. E vamos conhecer algo maravilhoso hoje, porque hoje o tema vai ser a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, nós vamos abrir alguns mistérios, alguns critérios proféticos. O livro tem a sua história, o livro segue a sua história, né? Mas dentro da história, ela tem o teor profético. É isso que acontece em todo o livro, de Gênesis ao Apocalipse. Segue-se a história, mas dentro da história tem o teor profético. O que é o teor profético? É justamente o ato e o processo. O ato que Deus escolheu o homem para trazê-lo ao reino celestial, né? Então tem todo um trabalho, uma dinâmica, um preparo, que agora a missão é do Espírito Santo, de preparar a noiva, que é cada pessoa que aceitou Jesus como único e eterno Salvador. Fica o Espírito Santo para moldar, preparar para o grande encontro nas bodas do Cordeiro, na boda do Cordeiro, né? Então, é algo glorioso, gente. Então, o que nós vamos ver hoje é como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atua na terra entre os homens de boa vontade. Então, é isso que nós vamos conhecer hoje. E vem comigo, que eu vou te contar tudo o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Os meus amados irmãos aqui já chegando. Rapaz, é verdade, eu estou fazendo mais cedo, porque alguns irmãos que têm ido às suas igrejas pediu para que fosse um pouquinho mais cedo, né? Para que pudesse dar tempo de participar. Eu até informei para eles, né? Falei, mas fica gravado, não há problema. Não, mas eles querem participar. Então, eles pediram para eu fazer mais cedo, para que não venha interferir no culto que eles vão, né? Porque, na verdade, todo esse trabalho também é focado para todos aqueles irmãos e amigos que não têm tempo, condições de ir assistir um culto presencial. Então nós temos o nosso trabalho, que é a Igreja Sem Parede. E aqui a experiência também é a mesma, viu, irmãos? É notável. Deus tem curado, Deus tem operado maravilhosamente. Mesmo trabalhando desta forma, o Senhor tem feito maravilhas. Uma das recentes maravilhas de um dos irmãos que assistiu esse culto, que teve uma experiência que ele precisava de 2 rins. 2 rins. E nós fizemos aqui o culto todo, e ele também se maravilhou, né? Chegou ao conhecimento dele, e a resposta já veio. Foi liberado para ele a cirurgia com os 2 rins.
como foi isso, não sei, porque ele é uma pessoa humilde, né? Não é uma pessoa rica, nem abastada, nem, né, tem prioridade nenhuma. Mas para Deus, ele não olha para isso. Ele olha para o clamor, né? Para o coração. E houve esse grande milagre, essa grande maravilha. Esse irmão já está no quarto se recuperando dessa cirurgia. Que maravilha! Então, não se preocupe se você está presencial ou não. Deus vai operar da mesma forma. Não foi o que ele fez com Pedro e João na igreja chamada Formosa? Ele curou uma pessoa fora da igreja, né? Fora da igreja. E quantos outros? O centurião, que um servo doente encontrou com Jesus. Jesus não foi nem na casa dele, de longe, ó. Jesus deu uma palavra: vá, faça então como disseste. E o Senhor deu uma grande bênção. E não tem relato nenhum na Bíblia que esse centurião voltou reclamando: ó, Jesus, meu servo ainda continuou doente. Nenhum. Entendeu? E muitos outros. A mulher do fluxo de sangue, ela não estava dentro de uma igreja. Ela enfrentou multidão, caminhou pela multidão ali, tocou na orla das vestes de Jesus, no caminho, nas ruas, e foi curada. Percebam, nós não podemos limitar a operação de Deus. Deus é soberano e Ele atende aquele que clama. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Amém? Respondi, meu irmão, então, ao seu questionamento? Amém, que bom. Os meus outros irmãos também estão chegando e os outros vão com certeza assistir após mais tarde, que é a hora que eles estão chegando, às 20 horas, mas dentro desse aspecto. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, ao sacrifício glorioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário, pedimos a Ti, Senhor, a Tua atenção. Pedimos que Tu inclines, Senhor amado, para o clamor do nosso coração nesta noite, onde pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, por aquilo que falamos ou que fizemos que não glorificou o Teu nome. Mas, Senhor, nós queremos sair, Senhor amado, dessa live amando mais a Jesus, conhecendo mais os mistérios de Jesus. E que nesta noite, Senhor, a revelação venha ao encontro de nossas necessidades. Por isso, Senhor, pedimos que visita os nossos irmãos que estão enfermos, aflitos, que precisam de uma cura, de uma maravilha, que querem, Senhor, se fortalecer nas suas vidas. Pedimos a Ti, ó Pai. Pedimos, Senhor, a bênção de salvação de almas. Que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais resgatar, despertar a humanidade para sair, Senhor, do grau de ira, de contenda, de angústia, de feminicídio. Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado. Visita, Senhor, os corações. Visita, Senhor amado, o povo evangélico, o povo que ainda não tem uma experiência com o Senhor Jesus, que ainda, Senhor, vive em trevas. Que o Senhor possa operar de uma forma gloriosa, Senhor. Vai visitando as nossas vidas e nos dê graça nesta noite para que o Teu nome seja glorificado. Sela esta oração que nós fazemos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Vou tentar cantar um hino para vocês. Glória a Deus. Vamos lá. Preparar aqui. Quanto mais eu te conheço, caminho feliz. Precisamos conhecer Jesus, se aproximar mais de Jesus.
Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quanto falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que levas ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. O que guarda tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, nela eu hei de alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mas prossigo, para Cristo eu vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar. Vai se realizar, porque o Senhor, Ele ama nossas vidas. Vem comigo, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que maravilha! Que maravilha! Então, a mensagem do hino é para que você venha conhecer mais Jesus. E o tema do nosso estudo desta noite, a nossa EBD dessa terça-feira, é justamente esta proposta. Conhecer mais Jesus. Olhando para onde? Para a arca, você vai conhecer. Agora fica aquela questão e aquela pergunta. Mas será que Jesus queria mesmo que nós entendêssemos que ele queria morar dentro de uma arca? Será que eu vou ter que dizer que a arca é Jesus? Percebam? Então, dentro dessa mensagem é que nós vamos ver que aonde Jesus ele quer estar presente é dentro do meu e do seu coração. Então, a arca não é Jesus. A arca é a minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração. É onde Jesus ele quer estar presente. E aqui na terra, eles querem atuar em nossas vidas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
né? Então, todo o contexto que nós vamos ver nesta noite aprendemos que o Senhor, ele vai atuar na terra no seu tempo do Pai, no tempo do Filho e no tempo do Espírito Santo. Mas no tempo profético da eternidade, haverá um único só Deus e Pai, único só pastor. Perceberam? Então, vamos aprender isso nesta noite. Que aqui na terra nós viveremos constantemente em todas as pregações, mensagens, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos entender isso no livro de Reis. Vem comigo. Adoramos, Senhor, o teu nome, bendizemos a ti e te louvamos, porque nesta noite o Senhor fará coisas maravilhosas. E o Senhor já tem revelado que estaria visitando todas as famílias que estivessem assistindo esta live. Senhor, para que o teu nome seja glorificado, o Senhor tem nos dado esta revelação, que é fortalecer a alma, o corpo e o espírito dos seus servos. Mas estenda isso, Senhor. Estenda isto às pessoas que ainda não conhecem a Ti e que elas venham conhecer por intermédio deste trabalho. Em nome de Jesus te louvamos, em nome de Jesus te adoramos. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Vamos começar. 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 4. Vamos observar qual é o ensinamento que o Senhor tem para nossas vidas neste versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. O versículo 1 vai dizer assim: Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças da tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então agora o templo já está construído, tudo já está preparado. Agora é a chegada da arca para tomar o seu lugar no templo. Muito bem. Versículo 2. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim. É uma palavra no grego, Etanim, que é o sétimo mês. Que é o sétimo mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, levantaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima o sacerdote e os levitas. Então vejam, quando se fala do tabernáculo, quem são os personagens que vão cuidar da questão do tabernáculo? Os sacerdotes e os levitas. Aqui ainda nós temos o quê? As atividades de sacrifício de animais. Então, o templo já está construído. Vejam que do versículo 1 ao versículo 4 fala justamente da chegada da arca. E a história vai se desenrolar mostrando que o templo está construído e que agora os utensílios iriam tomar o seu lugar junto ao templo. Muito bem. Muitos pregadores
quando eles falam deste ato da palavra, eles já apontam a igreja em si, a igreja física. Mas, na verdade, o que Deus está mostrando quando fala do templo, quando fala dos utensílios, ele aponta justamente a soberania de Deus e o templo, o corpo de cada pessoa que aceitou Jesus como único e eterno Salvador. Este é o teor profético. Prosseguindo na história, para entendermos toda essa dinâmica e essa didática de Deus para mostrar à humanidade como ele vai trabalhar em cada um de nós, em nossas vidas, como instrumento, nós vamos seguir em frente e relatar justamente que no grego a palavra etanim, né, que é justamente, perdão, não é no grego, é no hebraico, tá? A palavra etanim é no hebraico. É que a gente fica tão preocupado com o grego lá, com o grego. Na verdade, nós temos que preocupar com o aramaico e com o hebraico, que é a língua que Jesus viveu, né? Que é a linguagem do povo profético, o povo da promessa. Então, quando vê essas questões, nós aprendemos muito isso aí. Isso aí foi decorrente há muitas aulas que nós vivemos e sempre as pessoas se preocupavam. É que no grego é assim, que no grego é... Aí a gente termina caindo na mesma história. Mas é bom isto, para a gente relembrar que a nossa vida tem que ser pautada no hebraico e no aramaico. Amém? Que maravilha. Bom, então, Etanim era justamente o quê? Um calendário israelita. E ela justamente se dava no mês de setembro e outubro. Então, era um momento de renascimento, de festa, de alegria, né? de vitória, de coisas gloriosas. A palavra etanim, no hebraico, significa justamente o quê? Corrente sempre fluindo. Corrente sempre fluindo? Perceberam? Corrente sempre fluindo. Ou seja, inesgotável. Algo perene. Algo eterna. Então, o projeto de Deus para a nossa vida não é passageiro. É algo eterno. Agora, se tem-se os dias de festa dentro desse calendário de setembro a outubro, que é o próximo mês que entramos, nós entramos no mês de Etanim, que é setembro, outubro. E nesses meses, o que vai ocorrer? A lembrança. Quando você está triste, abatido, lembra no Senhor. Lembra no povo de Israel que tinha o setembro e outubro como um mês especial, o mês onde a perenidade, a eternidade, as correntes sempre fluindo, ou seja, águas perenes, sempre fluindo. Então é a bênção de Deus sempre derramando sobre a minha e a tua vida. Você quer isso? Toma posse, então, nessa noite, nessa bênção. Muito bem. Aprendemos isso, então a palavra vai dizer que congregou Salomão os anciãos de Israel. Então veja, a unificação de todas as tribos. Tanto Judá como Israel, israelitas, né, eles estavam agora em um só povo, unificados. Como Deus assim o quer. O povo hebreu em um só momento profético, juntos, sem divisão. Então é isto que retrata o reinado de Salomão. É um reino unificado para justamente trazer o nosso entendimento do milênio. O milênio vai ser assim, não há divisão.
Não há uma parte da tribo lá, outra parte da tribo. Não, é todo o povo de Deus em um só corpo, em um só espírito e um só capitão, e um só general, que é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Vou ponderando aqui, vou colocando o teor profético. E Deus vai iluminando a tua vida também, para que você venha a ter revelações, entendimento gloriosos, e você possa multiplicar o ensino, transmitir também as mesmas bênçãos de revelação de Deus para este momento atual que nós estamos vivendo. Vamos prosseguir. Então nós vemos aqui todas as tribos unificadas, juntas, os sacerdotes e os levitas cumprindo a sua missão. Como hoje nós temos os pastores ungidos, presbíteros, missionários, missionárias, pastoras, diaconisa, todo um corpo ministerial cuidando da arca, cuidando do segmento da palavra de Deus, do projeto da obra salvadora. Isso é muito importante. Temos que estar à disposição, porque alguém precisa transmitir, ensinar. Então, é dentro desse aspecto. Uns têm louvores, outros têm doutrinas. Nós temos que unificar tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Isto é maravilhoso. Aí entramos em 1 Reis, no capítulo 8, agora do versículo 5 ao 8. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. E o rei Salomão e toda a congregação, perceberam? De novo, ninguém dividido. Toda a congregação de Israel, que se congrega a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas, vacas, que não se podiam contar nem numerar pela quantidade que era dos sacrifícios. Perceberam? Então, o derramar do sangue ali era contínuo, era como águas perenes, né? Era algo eterno. E assim, o clamor pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas, né? O sacrifício do Senhor Jesus, ele é isto, ele é correntes, ele é perene, ele é eterno na minha e na sua vida. Isto é maravilhoso. Versículo 6 vai dizer: assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, o lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins foi colocado a arca da aliança. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca. Os querubins as cobriam por cima, a arca e os seus varais. Os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo. Ou seja, os varais sobressaíam, se viam depois das asas dos querubins. Porém, de fora não se via, ficava só dentro do oráculo. E ficaram ali até o dia de hoje. Ou seja, é algo que não vai ser provisório, não é eterno. Se você estiver no dia de amanhã e ler a palavra, ela vai dizer até o dia de hoje. E depois, até o dia de hoje. É perene. Projeto da obra salvadora, ela é eterna. Perceberam? Então, vamos ver e entender melhor o que tudo isso significa.
ovelhas e vacas, grandes quantidades, para justamente mostrar que o derramar do sacrifício era contínuo, era correntes, era como águas, era eterno. E o que mais? O que nós vemos? Que todos os utensílios, eles se apresentaram ali, diante de cada um de nós. Então, as ovelhas, os utensílios, tudo isto estava presente diante da glória do Senhor. Muito bem. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que na arca nada havia senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe. E quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito, isso nós encontramos em 1 Reis, de 8 a 9. Então, o que nós vamos ver ali? Quando fala de Moisés aqui, fala da saída do povo ali do Egito, a arca, ela sai e no decorrer da sua trajetória, 3 elementos repousam dentro desta arca. Quais esses 3 elementos? Vamos ver quais desses três elementos. As tábuas de pedra, que era da lei. Vamos ver. Vamos ver. As tábuas de pedra, né? O pote, né? Na verdade, uns falam vaso, tanto faz o pote, o vaso com o maná, foi a experiência que o povo teve lá no deserto, que o maná desceu do céu, e o Senhor mandou que colocasse num pote, né, este maná, para ficar registrado como marcos antigo. Marco antigo. Esses são os marcos, né? E também a vara de Arão, que vocês sabem da história, que justamente ela floresceu. Então, quando nós olhamos para a arca da aliança, na trajetória com Moisés, e ali seguindo, tinha 3 elementos. Lembram lá quando Moisés ele chama Obabe para andar com eles? Olha, você vai nos servir em Números 10. Você vai ver este momento. Você vai nos servir de olhos, porque você conhece o deserto. Né? E você vai nos servir de guia. E a arca da aliança ia à frente. Então, os elementos que já estavam ali dentro da arca era justamente as 2 tábuas de pedra, o vaso com o maná e também a vara de Arão que havia florescido. Só que o texto que nós lemos nesta noite, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, o que ele vai identificar? Vejam, na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali puseram junto a Horebe. Né?
as duas tábuas de pedra. Então vejam, você chega em Salomão, você vai ver a Arca da Aliança como um único elemento. Um único elemento. Mas por que Deus permite que diante das guerras se perdesse o vaso e a vara de Arão? Perceberam? A arca, ela com Salomão, ela vai trilhar com Salomão somente com duas pedras, que era justamente as pedras da lei, né? As tábuas da lei. Por que isto? Porque Deus quer mostrar profeticamente, primeiro, profeticamente, que lá na eternidade só haverá um único Deus. Um único Deus. Um único pastor. Um único Senhor. Único Senhor. Não vai ter uma ala aonde vai ficar o Senhor Jesus, a outra lá na frente, o querido Espírito Santo. Não, é um único Deus. Então, a operação da Trindade, ela vai se dar aqui na Terra, nas nossas mensagens, nos atendimentos. Então, nós vamos ter 3 tempos acontecendo aqui na Terra em nossas vidas. O primeiro tempo era o tempo que Salomão estava vivendo, aonde realmente só Deus Pai estava ministrando sobre os homens. Amém? Deu para entender esse detalhe importante? Na glória haverá o único Senhor, o único Deus e Pai, né? A soberania única do Senhor na glória. Na terra está acontecendo o primeiro tempo. Qual que é o primeiro tempo? Deus trabalhando grandemente na vida dos homens. Então, o Velho Testamento, ele vai ser recheado da operação de Deus Pai. Então, é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Perceberam? E é interessante que o nome Senhor, em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele aparece praticamente de 7.000 a 8.000 vezes. É a palavra mais ministrada na Bíblia. É o Senhor. Quando se fala do Senhor, não é uma formação, uma questão de educação de uma pessoa para outra. Não, este Senhor é o Senhor soberano, é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, o primeiro tempo estava sendo vivido no Velho Testamento com a operação de Deus Pai, que representa aqui as duas tábuas de pedra, as tábuas da lei, né? Que eram os 10 mandamentos, aquilo que tinha ali determinado para a nossa vida. Muito bem, então, representando que Deus Pai estava atuando. Como ele atuou lá com Abraão, né? Ele atuou com Abraão. Deus não falou para ele: Abraão, Abraão, não faças isso, que ele ia sacrificar Isaac, né? Não faças isso, que eu sei que amas a mim, que temes a mim. E ali preparou o cordeiro. Eis aqui o cordeiro. Então o Senhor não quer o sacrifício do homem. Ele quer revelar o seu projeto da obra salvadora. E o projeto da obra salvadora está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Que é o que foi para o sacrifício, que desceu da sua glória em forma de homem, ele tornou-se homem, desceu de sua majestade, se fez homem, né? Mas como homem, não pecou e deu a sua vida por nós. Então, o tempo de Deus está aqui, sendo trabalhado. Os ministérios dos anjos estavam presentes, porque só o que estava ausente era justamente o quê?
o vaso do maná, que representa o Senhor Jesus, e a vara de Arão, que representa o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, no tempo histórico e profético, Deus estava atuando. Mas em todo momento ele estava apresentando o Senhor Jesus e o querido Espírito Santo, que estavam juntos na arca com Moisés. As tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que maravilha, né? Isto é maravilhoso. Tá? Mas como nós temos uma visão nesse sentido e uma contestação bíblica, uma formação bíblica, ou seja, uma certeza que seja este o ensinamento profético de Deus Pai. É simplesmente você ler em Atos capítulo 2, o versículo 15. Que evento aconteceu ali em Atos capítulo 2, versículo 15? Então, o que diz? Estes homens, foi o Pentecoste, foi o derramado do Espírito Santo. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Como vós pensais. Sendo o quê? A terceira hora do dia. Então, queridos, esta é uma evidência profética, porque quando o Espírito Santo é derramado, muitos olham, vê aquela maravilha, aquela coisa acontecendo no meio dos homens, das pessoas ali, né? Pedro se levanta porque ele vai defender, porque esses homens estão embriagados, né? Não está cheio de mosto. Não. Pedro diz, não, esses homens não estão embriagados, gente. Como vós pensais. E eles estão cheios do Espírito Santo, sendo a terceira hora do dia. Esta terceira hora do dia, o que evidencia? Para que o Espírito Santo venha trazer o seu ministério, o seu último ministério na terra, aconteceram dois tempos. O primeiro tempo era o tempo de Deus, que já estava acontecendo aqui, como prova, no 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, que diz, na arca nada havia senão só 2 tábuas de pedra. Essas eram as tábuas da lei, que representam o quê? Deus Pai. Né? Deus Pai atuando. Então vejam, esse é o primeiro tempo. Então Deus Pai vem atuando. E dando ênfase. Quando Moisés conversa com Deus lá na sarça, quando me perguntarem que Deus é este, qual o nome do seu Deus, que o Senhor Deus diz para ele, olha, diga somente o eu sou te enviou. Eu sou. Perceberam? Então, esta é a linguagem, esta é a linguagem da eternidade. Ele não diz, estou te enviou. Que hoje, na linguagem portuguesa, nós vemos justamente isso. Eu estou pastor, eu estou diácono, eu estou missionário, eu estou instrumentista. É uma linguagem para dizer que não sou dono, mas que eu estou. Mas quanto a esta linguagem, é a mesma que dizer, hoje eu estou, amanhã eu não estou mais. Amanhã eu não sou mais pastor, não sou mais instrumentista, não sou mais nada. Não sou professor, eu estou professor. Então, esta é a linguagem portuguesa. Mas a linguagem de Deus não é eu estou. Diga que eu estou te enviou. Não, eu
o sou, eu sou, te enviou. Jesus também entra nessa mesma linguagem, percebam? Eu sou o bom pastor, eu sou o teu cântico, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus e tirar esta linguagem de eu estou para que eu sou, porque eu sou tem responsabilidade. E qual é? Cuidar do rebanho de Deus, que não é nosso, com responsabilidade, com graça, com humildade, com amor, com misericórdia quero, com perdão, né? Não é porque está revestido de uma autoridade, é que não, esse aqui eu descarto, esse aqui não serve mais, esse aqui serviu, agora não me serve mais. Não. Perceberam? Então é dentro desse aspecto que nós temos que ter atenção. Porque quando você começa a tomar essa posição de autoridade excessiva, ela perde o seu valor. E lá na frente, você vai ser cobrado. E quando você for cobrado, aí você vai entender, puxa, era assim. Por isso que vai haver galardão, né? Galardão. Galardão é tudo aquilo que nós acertamos, né? Fizemos é a medida, né? É a medida. Se você trouxe uma medida errada para o seu próximo, então o seu galardão vai ser mínimo, vai diminuir. Então não tem aquele que vai chegar lá na frente, eu sou o pastor dessa turma toda aqui. Não vai ter isso, você vai ser ovelha também. Então, é dentro desse aspecto que nós precisamos ponderar. Nós temos que lançar a rede. Ah, se perdeu? Reviveu. Vamos fazer festa. Né? Traz o cordeiro. Vamos fazer festa. Não podemos fazer como o filho mais velho fez. Foi lá e discutiu com o pai. Mas como? Isso aí tinha tudo, fez de tudo, e pai perdeu tudo e agora você vem dar uma festa? Perceberam? Então, voltando para o momento glorioso, então o tempo que foi vivido ali no Velho Testamento foi o tempo de Deus. Por isso que permitiu o Senhor que Salomão apresentasse somente um único elemento na Arca da Aliança, que é as tábuas da lei. Né? Eu escondi a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra ti. Perceberam? Então é dentro deste aspecto. Maravilha! Então o que faltava? O vaso. Né? E também a vara de Arão. Então o primeiro tempo passou. E qual o tempo que chegou? Que hoje nós estamos vivendo? É o maná que desceu do céu. É Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu para alimentar os nossos corações, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso caminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele criou todas as pessoas que vieram a Jesus, ninguém ficou sem resposta. Todos voltaram, volta para tua casa. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vais, não peques mais. Perceberam? Então, este momento. Então, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, nós vemos o terceiro tempo acontecendo. E qual o terceiro tempo? É o derramar do Espírito Santo. Para mostrar que o ministério do Pai atuou na terra, o ministério do Filho atuou na terra, é assunto nos céus, está presente entre nós. E agora nós temos o quem? O último tempo, que é o do Espírito Santo. Atualmente, hoje, nós temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas.
Tanto é que depois de Salomão, o templo foi destruído, guerras e mais guerras, né? Então, mas eram isto simplesmente elementos que tinham o significado. Uma vez o significado cumprido, está guardado no coração. Que eu sei que a pedra, as tábuas de pedra, era o mandamento de Deus, era a tábua da lei, né? As pedras da lei. Eu sei que o pote ou vaso de maná é o pão vivo que desceu do céu, é o Senhor Jesus. E eu sei que a vara que floresceu, que era de Arão, é o Espírito Santo. Perceberam? E que em Moisés os três elementos estavam juntos e agora em Salomão ele se difere. Só tem somente uma só tábua da lei. Somente as tábuas da lei. A única coisa que estava lá. Com a Arca da Aliança era justamente as tábuas de pedra, que representam as tábuas da lei. Né? Deu para entender isso, amados? Glória a Deus. Então, isto é para apresentar para nós que aqui na Terra nós vamos viver essas três operações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas lá na glória, nós só teremos só as tábuas da lei. Só Deus Pai. O único Senhor. Né? Isto é glorioso. O ensinamento. Então, como vai ser lá na glória? Na glória é o único Deus, o único Senhor, o único pastor e o único rebanho. Então, nós não podemos ficar hoje discutindo e brigando bandeiras, e hoje é o grande conflito que existe na Terra, né? As igrejas se degladiando, eu que estou certo, eu que estou errado, não, que estou certo, que estou errado. Por isso que realmente o Senhor só identifica uma única igreja na... Pronto. Os remidos do Senhor. Você aceitou Jesus como único Salvador? Então você é uma igreja remida pelo Senhor. Remida pelo Senhor. Né? Agora, nós temos que viver em comunidade. Essa nossa... um depende do outro. Então, está organizado. Isso facilita. Como facilita para o Estado de Direito cuidar do seu país. Então, o país está dividido em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em famílias. Famílias. Fica tudo mais fácil para ter o controle de família por família, para cuidar da nação. Perceberam? Então, os eclesiásticos, os sacerdotes e os levitas hoje estão incumbidos disto, de cuidar de famílias, orientar, não ser dono, não imputar regras e leis. Né? Dentro desse aspecto, mas justamente aconselhar, orientar com amor, né? Com graça. E Deus vai operar grandemente. Deus vai trabalhar nos corações. Seja a igreja física, ou seja você que não está dentro de uma igreja física. Mas lembre-se que você é esta igreja. O teu corpo é o tabernáculo. E a arca da aliança é o teu coração. Porque é dentro da tua intimidade, do teu ser, do teu coração, é que quer repousar a palavra de Deus, o Senhor Jesus e o querido Espírito Santo. Amém? É só justamente esse detalhe que difere, que precisamos de entender. Que o seu coração é a arca da aliança, porque é com você que Jesus quer fazer uma grande aliança. Você já fez a sua aliança com Deus? Você já fez a sua aliança com o Senhor Jesus? Você já fez a sua aliança com o Espírito Santo?
Então é o momento de você ter no seu coração essa aliança, porque nela está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não se preocupe, porque lá na glória é um Deus e Pai, o único pastor. Mas aqui na terra, o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo do Espírito Santo. Jesus já foi assunto nos céus. E agora o ministério que está findando, que é ele que está trazendo o quê? A noiva, o seu ornamento, preparando a noiva, os detalhes da noiva, para quando ela estiver pronta, o arrebatamento, poder se tornar uma realidade. Jesus está à porta. A qualquer momento, o exército celestial descerá a esta terra. E como Salomão viveu aqui um momento de densa paz, glória e majestade, e unificação de todos os povos, e todos os reinos voltado ao reino de Salomão, é a representação do milênio na terra. Todos os joelhos se dobrarão, só que o rei que estará à frente não é Davi, não é Salomão, é o Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido este momento tão maravilhoso que é a palavra do Senhor. Porque na próxima aula nós vamos ver o homem sem Deus está em trevas. Amém? Eterno Deus Pai, nós glorificamos o teu nome. Te louvamos, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Pelas curas, pelas maravilhas, pelo pão de cada dia. Senhor, que o Senhor continue operando, trabalhando, Senhor, nos ensinando cada vez mais, Senhor amado, os mistérios da tua eternidade. E que possamos sair desse livro de Reis amando cada vez mais a Jesus. E, Senhor amado, aprendendo dos seus mistérios. Receba o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, sobre os meus amados irmãos, Senhor, da igreja sem parede, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus. E todos possam dizer amém, amém, amém. Amém, queridos? Nosso EBD desta semana está cumprido. E até a próxima. E que Deus abençoe a todos vocês.